Eu sou a Lisiane Cohen, esse aqui é o Leonardo, que tá querendo mamar. Esse aqui é o Rafael, o Rodrigo. Bom, e a gente tá aqui pra falar sobre o probleminha que eles tiveram, que é a alergia à proteína do leite da vaca. Eu sou a Juliana Vierpaz, tenho 36 anos e tenho intolerância à lactose. Eu gosto muito de fazer exercício físico e gosto bastante de me divertir, sair de noite, encontrar os amigos, é uma coisa que eu não abro mão. Você já parou para pensar que grande parte dos alimentos que comemos leva leite em sua composição? Eles estão na lista de preferência e fazem parte da alimentação diária da maioria das pessoas. Mas quem tem intolerância à lactose e alergia à proteína do leite não pode comer nada disso. Essas pessoas ainda têm que buscar outras fontes de cálcio e proteína. Você já pensou como seria a sua alimentação sem o leite e seus derivados? Hoje em dia a gente está vendo muita confusão entre alergia à proteína do leite e intolerância à lactose. Nós temos duas substâncias diferentes, que são a lactose, que é o açúcar do leite, e a proteína do leite, causando dois tipos de reações diferentes. A intolerância à lactose é a falta de uma enzima que desdobra o açúcar do leite. E a alergia à proteína do leite é um fenômeno que a gente chama imunológico, ou seja, um fenômeno que está envolvido corpo estranho e uma reação contra ele, uma reação que a gente chama de antígeno e de anticorpo, porque essa proteína, que não é uma proteína humana, é reconhecida como se fosse uma proteína estranha ao organismo, e o organismo então forma toda uma reação contra ela, que é a chamada alergia. O leite da vaca é composto em média por cerca de 80% de água. Os outros 20% estão divididos entre substâncias como lactose, caseína e proteína, além de vitaminas e sais minerais como cálcio. Então, Juliana, quando é que tu descobriu que tinha intolerância à lactose? Foi ano passado, no início do ano passado, que daí eu fiz os exames, consultei o médico e se constatou. Então, na infância, quando eu era pequenininha, agora eu sei que eu sempre estava ruim, com diarreia, não sei o que, não tinha sido feito o diagnóstico. Depois de comer alguma coisa que tenha leite, mesmo que seja mínima quantidade, no teu caso? Lógico que quanto mais tu come, maior são os teus sintomas, né? Como eu simplesmente não absorvo nada de lactose, então... É uma intolerância absoluta. Qualquer coisa que tu coma vai te trazer sintomas. Na intolerância à lactose, ele é dose dependente. Isso significa que algumas pessoas, algumas crianças ou adultos que têm intolerância à lactose podem consumir um copo de leite, um copo de iogurte ao dia sem nenhum sintoma, porque a quantidade ela é associada à sua absorção, à absorção da lactose. Mas eu não posso nem esses pouquinhos. E quando tu fica muito ruim, o que acontece assim? O que chega a acontecer numa situação mais grave no teu caso? O que tu vai sentindo é que tu vai ficando enjoada, tu vai ficando com alteração de hábito intestinal, com diarreia, e passa a não conseguir depois comer também as outras coisas. Sim. Então tu começa a desidratar, tu começa a não absorver os nutrientes, começa até a ter anemia. Então eu tive até uma internação hospitalar para poder ficar no soro, me recuperar o intestino para voltar devagarinho a comer. Quem tem intolerância à lactose não produz lactase, a enzima responsável pela digestão do açúcar do leite, a lactose. A lactose que não foi digerida chega até o intestino grosso sem ser absorvida. Ela é fermentada por bactérias, o que desencadeia os principais sintomas da intolerância à lactose,
como cólicas, dor abdominal e diarreia. Então é importante aqui a gente pensar uma pessoa que tem muita dor de barriga e que toma leite, pode começar a pensar, opa, será que não é intolerância à lactose? Tentar relacionar com leite, exatamente. Nos adultos, o que ocorre é isso, principalmente. A pessoa toma leite e depois se sente distendida, estufada, com mal-estar. E por que só agora que a comunidade científica ou o público em geral está mais preocupado com essas questões do leite? Na verdade, a intolerância à lactose sempre existiu. Vamos dizer, se estuda mais agora porque se tem mais maneiras de diagnosticar. Antigamente não existia exame para fazer diagnóstico de intolerância à lactose e agora existe. E qual foi o impacto que teve na tua vida a intolerância à lactose? Eu optei por morar mais perto do trabalho para ter esse acesso a não precisar comer fora toda hora. Quer dizer, então teve uma mudança grande na tua vida, uma mudança de endereço, muito em função disso. Quando eu morava um pouco mais longe, eu não podia dar aquela escapada ligeira do serviço, não tinha, o tempo é curto, então não podia. Tinha que ficar no trabalho. Eu preferia não comer. Essa aqui, por exemplo, é nhoque que minha mãe faz, tá? Não tem, eu sei daí que não tem leite, porque normalmente as pessoas colocam leite e tudo pra fazer. Massas em geral, normalmente vai leite, né? Que seja um pouquinho. Isso. Doces também vem, né? Que nem esse papo de anjo eu posso comer, que eu adoro. E em relação aos produtos industrializados, tu costuma ter muita dificuldade de encontrar? Tem uns mercados que eu já conheço, que eu já vou direto lá, que eu já sei que vai ter aquilo que eu compro sempre, né? Então tem coisas assim, esse de soja, por exemplo. Esse aqui é de soja, é fácil de levar. Esse aqui é o leite do arroz, que é uma coisa um pouquinho mais leve, até dado mais para as crianças, né? Tem, inclusive, esse aqui é um flan de soja, que esse aqui não faz muito tempo que eu achei, né? Então, eu vou comprar minhas coisas e acabo procurando as novidades. Que tipo de alimentos que a pessoa deve procurar evitar? Em relação à intolerância à lactose, o produto é o mesmo, né? A base é o leite de vaca e de alguns outros mamíferos, como por exemplo o leite de cabra também não é indicado. Então, na intolerância à lactose, os produtos que devem ser restritos são o leite e todos os seus derivados. Como é que tu descobriu que o Rafael tinha alergia à proteína do leite de vaca? Ele tinha um pigarro muito forte, ele passava assim e sempre depois que mamava ele tinha essa situação. Daí a gente ficou, por que isso? E ele dormia pouco, ele acordava muito seguido e tal. Nos primeiros meses de vida, o intestino da criança, que é essa barreira, como se fosse um muro, ele é imaturo. Então ele tem como se fosse falhas. E ele deixa essas proteínas, essas substâncias penetrarem mais facilmente. Então o que acontece? Vem a proteína do leite de vaca, que é da vaca, não é humana, penetra na barreira, que é o intestino do nenê, que não está preparado para se proteger. Quando chega lá dentro, no organismo, quando entra em contato com o sangue, o organismo diz: ei, tem um corpo estranho, tem um ladrão lá, vamos atacar. E aí todo o sistema imunológico da gente, os anticorpos da gente, vai contra aquela proteína e forma uma reação contra aquela proteína. E essa reação dá, em primeira instância, inflamação do intestino, pode dar diarreia, pode dar sangue nas fezes, pode dar cólica, choro muito intenso no bebê. As crianças que choram o dia inteiro sem parar, que não dormem de noite, que querem mamar e não conseguem porque estão sempre com cólica. Aí tu passou a não comer nada que tivesse leite? Nada que tivesse leite e inicialmente tirei a carne também. Aí eu fiquei um mês sem carne e depois voltei a comer e não fez diferença. A diferença estava na lactose. Aí eu então parei total, assim, tudo. Então a mãe deve retirar todos os produtos à base de leite que tenham a proteína do leite de vaca. E em algumas situações é necessário que seja retirado também a carne e todos os derivados da carne. O que tu teve que cortar? Pizza, gente, pizza não se come, não tem problema. Não, tudo que leva leite e derivados, então queijo, uma lasanha, nem pensar. Não, pão, aí o pão que eu posso comer é o pão francês, né, porque ele não tem leite, é com água e sal, né. O leite eu nunca fui muito chegada mesmo, assim, eu não sou uma pessoa de tomar leite, tomar café com leite, essas coisas eu nunca fui. Esse não foi o problema maior tá no derivado mesmo, né, tu tirar todo o queijo, tirar
Aí é aquela coisa de creme de leite, comida com creme de leite eu não posso comer. Eu tava brincando agora, assim, que essa é uma fase que a gente vai muito ao aniversário de criança, né? Eu não posso comer nada em aniversário de criança, nada. Eu vou, tomo refrigerante. Adultos precisam tomar leite? O leite é necessário na alimentação, mas ele pode ser substituído por outros constituintes da dieta. Produtos sem lactose podem ser consumidos por pessoas com alergia à proteína do leite? Não, porque é muito difícil separar a lactose da proteína, que são 2 constituintes do leite. Eu imagino que tu tenha acompanhado bem de perto as mudanças na dieta da Lisiane. Como é que foi isso para vocês? Bom, para nós foi uma grande surpresa, né? A gente não imaginava que o processo de alimentação da casa teria que mudar tanto. A gente nunca imagina que praticamente todos os alimentos possuem algum tipo de elemento derivado do leite. E aí eu fazia peregrinações pelo supermercado, lendo todos os rótulos possíveis, descobri que a minha vista é muito boa, tá? Porque as letras são muito pequenas. E às vezes nem tem bem certo as especificações. Não, tem uma frase ótima que às vezes diz o seguinte: pode conter pedaços de lactose. Pode conter. Aí tu fala assim, bom, não quero nem saber como é que foi produzido isso, né? Sim, se pode. A gente mudou o nosso processo de alimentação. Antes da gravidez do Rafa, por exemplo, a gente tinha uma alimentação muito desregrada, muito X, muita lasanha, muita pizza. E depois do nascimento, do nascimento do Rafa, a gente teve que ter uma conscientização muito grande. Sim, porque aí tu acaba prestando mais atenção na comida e vendo o que tem dentro. E aí, muitas vezes, as comidas mais industrializadas contêm mais leite, ou mesmo muita pizza, lasanha, massa, que são coisas mais calóricas também, né? Então, cortar o leite acaba educando todo o resto junto. E é impressionante como o organismo ele se adapta. É impressionante isso. Porque a gente acha que a comida tem muito a ver com o paladar. E a gente começa a perceber, quando a gente muda a nossa dieta, que o nosso organismo ele começa a pedir aquele determinado tipo de alimento. Não é só a comida, isso é todo um esquema de vida que tu tem que reformular para ver como é que tu vai fazer para conseguir comer aquilo que tu pode comer. Os sintomas da alergia à proteína do leite de vaca e da intolerância à lactose podem ser os mesmos. Os pacientes costumam se queixar de diarreia e dor abdominal. Para receber o diagnóstico correto, é preciso consultar um médico. E você, sabe qual é a diferença entre alergia à proteína do leite de vaca e intolerância à lactose? Ouvi falar, cara, mas não sei te explicar, assim, no caso, alguma coisa técnica sobre isso. Sou leiga nesse assunto. Não sei bem como é que funciona, mas já ouvi falar. Que a criança não suporta o leite, algum problema com o leite. Da lactose, ela não pode tomar nada de leite. Uma disfunção no metabolismo que a pessoa não consegue sintetizar a lactose, na verdade, que é o açúcar do leite. Intolerância à lactose, eu acredito que seja que a pessoa não ature nenhum derivado do leite. Iogurte, qualquer coisa derivada de leite. Nem queijo, nem iogurte, requeijão, nada. E alergia ao leite que toma leite dá algumas bolinhas, algumas coisas assim, acredito que seja isso. Um sobrinho meu tinha, até descobrir, ele sempre tinha uma diarreia. Vômito, refluxo, diarreia. É muito incomum intolerância à lactose no primeiro ano de vida. Então, como somos mamíferos, ou seja, vivemos nos primeiros anos à custa de mamar, então nós viemos preparados com muita enzima, uma enzima que se chama lactase, que desdobra o açúcar do leite, que é a lactose. Depois, como a gente não toma mais tanto leite, a gente já não tem mais tanto essa enzima, não usa tanto essa enzima, e essa enzima vai como se fosse desaparecendo. Então, o normal é que as pessoas na vida adulta não tolerem muito leite. A alergia é um pouco diferente. Se o nenê está sendo amamentado, ele está recebendo leite materno, quem faz a dieta é a mãe. Então, a gente faz uma dieta sem leite de vaca e sem derivados, e essa dieta significa nada de leite de vaca e nada de derivados. Então, nunca tirar o leite materno. O leite materno não causa alergia. O que causa alergia é a proteína do leite de vaca que a mãe ingere.
e que passa através do leite materno. Se tu me perguntares qual é a medida mais eficaz em relação à prevenção da alergia à proteína do leite de vaca, é o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade. Quanto mais a mãe puder amamentar, melhor, mas exclusivamente só leite materno. A criança que toma leite materno, ela não precisa mais nada, nem água. Só leite materno até os 6 meses de idade é a política, vamos dizer, todos os consensos de pediatria do mundo inteiro recomendam que isso seja feito. E como é que agora, então o Léo tá mamando no peito só? Tá. E ele já tá tomando algum leite? Não, ele já come, né? Come comida. Ele come comida. Ele já tá com 9 meses, então ele tá mamando no peito e comendo comida. O que ele come? Ele come papinha assim de legume, né? Então é batata, aipim, ele tá até meio amarelinho assim, ele tá comendo muita cenoura, moranga, chuchu, fruta, ele pode comer tranquilamente. E o leite, eu fui fazer um experimento que eu tava brincando esses dias, porque junto com a maternidade vem uma outra coisa, é a culpa. Né? Nasce o filho, nasce a culpa junto, a gente tem culpa de tudo, as mães têm. E aí agora esses tempos a gente fez uma tentativa assim, que foi introduzir o iogurte. Mas não deu certo, o refluxo aumentou muito. Foi uma tentativa que tu fez, agora ele com 9 meses, de tentar introduzir alguma coisa com leite. Não funcionou. Sim. Mas eu não sabia se era isso ou não. Como vem a culpa junto, a primeira coisa que a gente pensa é que a culpa é da gente. Então eu já achei que o meu leite não estava sendo suficiente pra ele, por isso que ele estava acordando tanto e tal. E tu falasse que o Rafa, vocês introduziram o leite mais ou menos com 1 ano e pouco, né? Quase 2. Foi depois. Eu me lembro que ele já tinha saído do peito, quer dizer, já foi. Ele mamou até 1 ano e 1 mês. Sim. E aí foi tranquilo. E ele entrou pra creche, ele ainda não comia nada, não usava. Aí foi durante a creche que a gente foi introduzindo devagar. E ele não teve nenhuma reação? Não precisou voltar à dieta com restrição? Não. E hoje em dia tá bem? Tá liberado, qualquer coisa. Não toma nem remédio pro refluxo mais? Nada. Sim. Ele tá 100%. Porque isso é importante, né? Porque pra alergia em si não há remédio nenhum. Não. Tem que tirar o alimento que causa alergia. E no caso aí. Deles, como eles têm refluxo, eles tomam um remédio pro refluxo. Como deve ser a alimentação de um nenê, uma criança que tem alergia à proteína do leite da vaca? Nesse caso, é fundamental, na alergia à proteína do leite de vaca, que a alimentação seja completamente isenta. Isso inclui manteiga, isso inclui queijo? Isso inclui todos os derivados, inclusive produtos industrializados que tenham na sua composição que seja pequenas quantidades de leite de vaca. Então, a leitura dos rótulos é fundamental para manter adequadamente essa dieta extremamente rígida. Eu quero uma. Então eu imagino que tu cuide bastante o que tem nos rótulos dos alimentos. Isso virou um hábito agora, assim, aqui em casa, né? Tanto o meu e do meu marido também. E na época do Rafa era mais difícil ainda, então a gente passava muito tempo ali lendo o rótulo. Muito tempo, porque tinham poucas opções. E eu noto que cada vez está vindo mais nas embalagens, estão vindo, né? Um tempo atrás não tinha especificado nada, tinha como saber. Agora tu já tá vindo mais, como tendo glúten, né? Sim. Só que eu ainda acho que falta bastante nas embalagens dos produtos dizer contém lactose, que nem contém, né, glúten, Sim. não contém glúten. Tem que procurar lá naquelas letrinhas miúdas para ver se tem alguma coisa. Porque às vezes a gente nem imagina que aquilo leva leite, né? Coisas que tu não tem nem ideia que vá. Tem coisas que eu descobri, como a geleia. Geleia tem geleia que tem lactose. Sim. São poucas que não tem. Sim. Tem que cuidar bem. Patê. Muitos patês são feitos com ricota. Então também não dá. Então eu passo lendo rótulo. Claro, tem aqueles que já são figurinhas fáceis que eu já sei, já vou direto, né? Sim. Mas é difícil. Então, Juliana, esse é um dos lugares em que tu fica tranquila de comer, que as coisas não têm lactose ou quando tem tu fica sabendo. Não, isso aí. Eu costumo vir aqui frequentemente justamente porque eu fico tranquila, que tem pratos que eu já sei, né? Esse não tem, às vezes já peço direto aqueles pratos, e às vezes tem o prato do dia, que daí eu já pergunto aqui pra Carla, né? A Carla já sabe, daí a Carla, não, esse tu não pode, esse tem leite, esse aí tem creme de leite, alguma coisa junto. Então,
eu não preciso me preocupar em explicar toda aquela... Evita aquele constrangimento de ter que ficar pedindo, e aí a pessoa não sabe o que é, e às vezes fica de má vontade. Aqui já tá tudo certo, assim, tudo pra mim. Então eu saio do trabalho, pego aqui um açaí, tem embalagem pra levar, volto pro trabalho tranquila, daí vou comer açaí que mantém, tem energia, tudo pra passar o dia. Que é uma coisa gostosa, saborosa, e não é sorvete, por exemplo, que não tem como. Não, sorvete... Impossível. Tirei já, excluí. Hoje em dia existe uma gama muito grande de produtos nas prateleiras do supermercado. São produtos com diminuição no conteúdo de lactose, né? Então são leites específicos para aquelas pessoas, ou crianças ou adultos, que têm intolerância à lactose. Alguns alimentos que levam leite em sua receita são produzidos sem lactose. Mas isso não significa que outras substâncias do leite, como as proteínas, por exemplo, não estejam presentes em sua composição. Por isso, é importante, sempre que houver dúvidas quanto à composição dos alimentos, entrar em contato com os serviços de atendimento ao consumidor. E como é que foi o período em que tu estava te adaptando a essa nova, porque pelo que eu entendo, tu decidiu aí mudar a dieta e passar a aderir ao tratamento? A adaptação, na verdade, foi meio até dolorosa, né? Porque eu tive essa internação ano passado. Depois disso, eu saí do hospital. Bom, agora eu vou resolver levar a sério, vou começar a prestar atenção em tudo. Vou ser chata às vezes, né? Mas vou levar a sério a alimentação. Mas tive que levar um susto para daí, né, poder procurar mudar, porque não é só a comida, isso é todo um esquema de vida que tu tem que reformular para ver como é que tu vai fazer para conseguir comer aquilo que tu pode comer. Imagino que tu tenha que mudar tua rotina, assim, de lugares em que tu costumava sair. Sim, totalmente, assim, se é para eu escolher um restaurante, fica difícil, porque a maioria das outras pessoas que eu convivo, pelo menos, não tem esse problema. Então, antes a gente ia rodízio de massa, pizzaria, eu até vou, mas quando eu vejo que a pessoa eles não entendem que o molho não pode ter nem a manteiga, mas vai ter dentro na massa, não sei. Eu vou junto, eu não sou, não quero ir, porque o problema é meu, não é dos outros que estão comigo, né? Então eu vou junto, só que às vezes como uma coisa em casa antes e participo da janta, da conversa mais das pessoas. Como que a gente trata as pessoas que têm intolerância à lactose? O tratamento da intolerância à lactose é diminuir a lactose ou tirar a lactose naquelas pessoas que têm uma intolerância à lactose muito intensa, ou seja, tem muito pouca enzima. Bem diferente do que nós vamos ver na alergia. Então, na alergia ao leite, o tratamento é tirar completamente o leite. E na intolerância à lactose, o tratamento é diminuir a lactose de acordo com o que aquela pessoa tolera. Para matar a vontade de comer alimentos originalmente feitos com leite, você pode adaptar alguns ingredientes nas receitas que costuma fazer. Neste pudim foi usado leite de soja, margarina sem leite, creme de soja e chocolate em pó sem lactose. Ser saudável para mim é ter uma alimentação saudável, fazer exercício físico e dormir bem. Nossa, ser saudável, que coisa ampla. Ser saudável, eu acho que é cuidar de tudo, né? E não só, claro, tem essa questão da alimentação, mas ser saudável de cabeça também, né? É cuidar dessas questões de ter muito carinho, muito afeto na casa, isso a gente tem. Então eu acho que tudo isso contribui para a saúde, né, da gente e da família também.